Olá, me chamo Gislene Francisca, sou estudante do curso de Zootecnia e irei falar um pouco sobre a importância do solo para a agricultura familiar. O solo é um recurso natural renovável que desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola, pois carrega em sua composição os nutrientes essenciais para as plantas. Um solo fértil possui grande capacidade de fornecer água e nutrientes às plantas, mas sua fertilidade pode variar muito em uma só propriedade agrícola. Por isso, o agricultor ele precisa conhecer os solos de sua lavoura, o que só é possível com uma análise específica. Para saber como identificar as características do solo, temos que entender que, além de existência de diferentes tipos de rochas na crosta terrestre, que consequentemente podem originar diferentes tipos de solo, a sua variação é condicionada também por uma série de fatores que interagem entre si, como o tipo do relevo, o clima e organismos e o tempo. Agora irei falar um pouquinho dos tipos de solo. Solo arenoso possui cerca de 70% de areia em relação ao total de partículas sólidas, com uma textura leve e granulosa, sendo composto em grande parte por areia e uma menor parte por argila. O solo argiloso, chamado de solo pesado, possui coloração vermelhada, é uma terra úmida e macia, composto por mais de 30% de argila, alumínio e ferro. O solo humoso, também chamado de solo orgânico, tem uma grande concentração de material orgânico em decomposição, é muito fértil e ideal para a agricultura. Falar um pouquinho agora sobre a acidez do solo. A acidez do solo é um dos grandes problemas que possa prejudicar no desenvolvimento do plantio dos pequenos agricultores. É medida pelo pH, o potencial de hidrogênio, que possui uma escala que vai de 0 a 14, onde 7 é neutro e os valores abaixo de 7 são considerados ácidos. Já os valores acima de 7 são considerados alcalinos. Então, quanto menor o valor do pH, consequentemente ele vai ter uma maior quantidade de hidrogênio nesse solo. O solo pode ser naturalmente ácido, devido à pobreza de base de material de origem, mas também alguns fatores podem acidificar o solo, como a utilização de fertilizantes que contêm amônias. Alguns tipos de plantas também liberam hidrogênio pelas raízes, principalmente as leguminosas, que podem aumentar a acidez do solo. A erosão do solo, sonalização e acidificação devido à rápida urbanização e práticas agrícolas agressivas. Os níveis de salinidade e acidez do solo aumentam até o ponto quando os campos não possuem mais fertilidade desejada para a agricultura. Mesmo com esses tipos de destruição do solo, seja uma ameaça considerável para os agricultores, a erosão também é um perigo importante para a fertilidade no solo. A erosão é um processo que remove a camada do solo com nutrientes férteis por causa de ações do vento, da água, assim como do plantio direto. E por fim, a correção do solo. Geralmente, as lavouras estão situadas em locais que necessitam de correção do solo. Problemas como acidez e carência de nutrientes tornam necessário a aplicação de insumos, mas antes de tudo, se deve fazer uma análise do solo, a interpretação dos resultados e os cálculos da quantidade a serem aplicada. Feita toda a análise desse solo, aí se faz a escolha do qual corretivo a se aplicar. A calagem é a etapa de preparação do solo para o cultivo agrícola, no qual o calcário é utilizado para aumentar o teor de cálcio e magnésio, com o objetivo de neutralizar o alumínio e corrigir o pH. Além disso, traz outros benefícios,
como o aumento de fósforo e aumento da extração de matéria orgânica, aumentando assim os nutrientes. Porém, para utilizar o produto corretamente, deve-se atentar à forma do uso, de forma a não desperdiçar insumos e não causar degradação do solo. Observe também as características de cada produto e sua qualidade. Então, o solo, mais do que simplesmente a camada superficial da terra, é um dos elementos de grande importância para todos nós seres vivos. Em virtude do que foi mencionado, dos níveis de acidez e suas características, definimos que, para o melhoramento na produtividade, o controle e a correção são as melhores maneiras para o solo, beneficiando também as plantas e os alimentos ali produzidos. Fim. Obrigada pela atenção.